Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 9 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Domingão na área e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Antes da primeira análise, primeiro um feliz Dia dos Pais para todos os papais aqui do nosso grupo e também pro pai de vocês, tá certo? Lembrando que pai é quem protege, ama e cuida. Aproveitem o domingão. E bora lá, começando o domingão, 8h30 da matina, lá na Alemanha, Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha, 3 jogos. Geralmente, Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha, é um campeonato onde saem muitos gols. Então, pré-jogo, qual que é o cenário aqui? Uma partida com pelo menos 2 gols, um jogo onde as duas equipes podem marcar, e primeiro tempo em alta intensidade, a chance de sair gol já no primeiro tempo também é alta. E é isso. Fechou? 9h30 da matina, chegando na Escócia, jogo entre Kilmarnock e Celtic. Lembrando que estamos apenas na segunda rodada. Vamos lá. Se a gente der uma olhadinha no histórico, mesmo o Celtic jogando fora, geralmente ele se dá melhor, tá? 3-2, 2-1, 2-0, 5-0. Só que em 2023 que perdeu por 2-1. Todas as partidas, pelo menos 2 gols. Então vamos lá. Para resultado, como o Celtic joga fora, Celtic para vencer um dos tempos, uma das partes, e pensando em gols, uma partida com pelo menos 2 gols. Probabilidade na tela para Kilmarnock e Celtic, jogo para 2 gols, 75%, um gol, já no primeiro tempo também 75%. Menos de 4 gols na partida, apenas 60%. Com relação aos escanteios, Kilmarnock 5.3, Celtic 5.9, cartões 1.9 e 2.5, juizão média baixa de 2.8. 9h30 da manhã, lá na Holanda, Países Baixos, primeira rodada, partida entre PEC Zwolle e Ajax. Time, o negócio é o seguinte, olhando o histórico do confronto, mesmo com jogos na casa do PEC Zwolle, a gente tem aqui um empate, 1, 2, 3, 4 vitórias pro Ajax. Mesmo jogando fora, eu acredito que o Ajax não perca, até porque, se a gente olha a race do Ajax jogando fora, dos 5 últimos jogos são 4 vitórias e um empate. Então aqui para resultado, vitória ou empate, Ajax. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para PEC Zwolle e Ajax. Jogo para 2 gols, 75%. Um gol já no primeiro tempo, 60%. Com relação aos escanteios, PEC Zwolle 4.8, Ajax 4.5. Cartões 1.4, 1.3, juiz 2.7. Teoricamente um jogo aqui para poucos cartões. E vamos lá, 10 da matina, final aqui de Copa Emirates, jogo entre Arsenal e Borussia Dortmund. Esse jogo é na Inglaterra, tá bom, galera? É um jogo comemorativo. Isso aqui, na verdade, é um amistoso de luxo, tá? As duas equipes aí em pré-temporada, né? Aquecendo os motores para começar aí o campeonato local, tá bom? Vamos lá. O Arsenal, se a gente pegar o time, tecnicamente é superior, se comparado ao Dortmund, e vai jogar em casa. Então, para resultado, vitória ou empate Arsenal, ou Arsenal para ser campeão, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Arsenal e Borussia Dortmund. Jogo para 2 gols, 75%. Partida para menos de 4 gols, 90%. Com relação aos escanteios, Arsenal 6.2, Dortmund 3. Com relação aos cartões, Arsenal 1, Borussia Dortmund 1.9. Fechou? 11 da matina, Campeonato Brasileiro da Série A, o Cruzeiro recebendo o Mirassol. Vamos lá. Cruzeiro que vem na 7ª colocação e o Mirassol é o 14º colocado. Puxando o race, o Cruzeiro em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, ganhou 3, empatou outra.
O Mirassol fora perdeu 3, empatou uma e só venceu uma partida. Olhando aqui a parte técnica e também o desempenho das duas equipes, para resultado, acredito que o Cruzeiro não perca. Vitória ou empate, Cruzeiro. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Cruzeiro e Mirassol. Jogo para 2 gols, 65%. Partida para menos de 4 gols, 85%. Com relação aos escanteios, Cruzeiro 7.3, bela média de escanteios do Cruzeiro em casa, e o Mirassol fora, média baixa de 3.6. Olha só, o Mirassol, ele fora de casa, faz poucos escanteios e sofre muitos escanteios. Por esse motivo, o que dá pra gente pensar aqui? Um primeiro tempo com mais escanteios pro Cruzeiro. E final do primeiro tempo, jogo 0 a 0, Cruzeiro na pressão, ou o Cruzeiro perdendo a partida, a chance de sair escanteio aqui no final do primeiro tempo é bem alta, tá beleza? Cartões, Cruzeiro 2.6, Mirassol 2.3, Juizão média baixa, 3.8. Falando um pouquinho de jogadores, né? Se o Matheus Pereira e também o Caio Jorge estiverem em campo como titulares, bons nomes aí para chute a gol ou mesmo gol. E pelo lado do Mirassol, para finalização e chute a gol, o lateral esquerdo, Reinaldo. Fechou? 11 da matina, Campeonato Brasileiro da Série B, o Atlético recebendo o Criciúma. Criciúma, que vem na liderança aqui do campeonato, e o Atlético meio de tabela na 11ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na Race. O Atlético em casa ganhou 13, empatou uma, só perdeu uma partida. A tendência aqui para gols é para menos de 4 gols. O Criciúma fora, 4 vitórias, 1 empate. Belíssimo retrospecto do Criciúma jogando fora. E a tendência para gols também é para menos de 4 gols. Time, vamos lá. Por mais que o Criciúma faça uma baita campanha, o Atlético vai jogar em casa e perde pouco. Então, para resultado, eu tô fora. Eu prefiro uma tendência para menos de 4 gols. Vamos dar uma olhadinha aí nas probabilidades. E vamos lá, probabilidades aqui para Atlético e Criciúma. Jogo para 2 gols, 50%. Menos de 4 gols na partida, 95%. Com relação aos escanteios, Atlético 5.4, Criciúma 6.4. Criciúma com uma bela média de escanteios, mesmo jogando fora de casa. Com relação aos cartões, 2, 1.9. E a juíza Daiane Caroline Muniz dos Santos, 4.7. Meio-dia na Escócia, jogo do Rangers contra o Hibernian. Rangers vai jogar em casa, tecnicamente tem uma equipe superior, acredito que não perca. Rangers, para vencer um dos tempos, uma das partes, ou vitória ou empate do Rangers, tá legal? Acho que não perde. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela para Rangers e Hibernian. Jogo para 2 gols, 80%. Um gol já no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Rangers 8, baita média de escanteios do Rangers em casa, e o Hibernian 4.4. Com relação aos cartões, 1.6, 2.2 e o juiz 5.4. Ainda no domingão, meio-dia na Noruega, Norueguinha, na verdade, segunda divisão da Noruega, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas. Norueguinha, segunda divisão da Noruega, é um campeonato bom para gols, tá legal? Geralmente saem muitos gols. Então, pré-jogo, cenário aqui para pelo menos 2 gols. Também um cenário onde as duas equipes podem marcar. E primeiro tempo, jogo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, a chance de sair gol é alta. Fechou? E vamos lá, 14 horas em Portugal, jogo do Porto contra o Alverca. Lembrando, é a primeira rodada. Time, em Portugal, Porto, Benfica e Sporting são as equipes que mandam por lá, tá beleza? Então aqui, pré-jogo, quem é o favorito para vencer? Obviamente que é o Porto. Só tem um problema, é primeira rodada, as equipes estão voltando aí de pré-temporada, tá beleza? Mas para resultado, vitória do Porto. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Porto e Alverca. Jogo para 2 gols, 65%. Menos de 4 gols na partida, 75%. Com relação aos escanteios, Porto 5.3, Alverca 5.2, cartões, Porto 2.2, Alverca 2.1, o juiz, eu não tenho a média aqui, mas espera aí que eu vou jogar no Google. Time aí, vamos lá, tá o juizão aqui na tela, Luiz Miguel Branco Godinho, média de cartões 4.8 a 5.3, uma boa média aí de cartões do juizão, tá beleza? 16 horas, Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia recebendo o Vasco. Tabela de classificação, Bahia na 5ª posição
E o Vasco lá embaixo, na 18ª colocação, dentro de zona de rebaixamento. Lembrando que o Vasco teve jogo na semana ali contra o Fluminense, né? Conseguiu um bom resultado, avançou, aliás, jogou muita bola o Vasco, tá legal? Com muita raça, vontade e técnica, e avançou na Copa do Brasil. Só que o elenco do Vasco deve estar mais cansado. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. O Bahia em casa, dos 5 últimos jogos, não perdeu nenhuma partida e meteu gol em todos os jogos. O Vasco fora, perdeu 3, empatou 1 e só venceu uma partida. E é uma defesa que geralmente sofre gols. Para resultado, diante do cenário atual, onde o Vasco pode estar mais cansado e o Bahia joga em casa, acredito que o Bahia não perca. Vitória ou empate, Bahia. E pensando em gols aqui, pelo menos um gol do Bahia na partida. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Bahia e Vasco. Jogo para 2 gols, 90%. Um gol já no primeiro tempo, 80%. Pré-jogo, jogo interessante para gols, tá? Escanteios, Bahia 7.2, bela média, Vasco 5.4, alta probabilidade para sair canto aqui, ó, de 0 a 10 minutos, tá? Cartões, Bahia 2.5, Vasco 2.6, Juizão 4.4. E vamos lá dando continuidade, 16 horas, Campeonato Brasileiro da Série A, o Palmeiras recebendo o Internacional. Vamos lá. O Palmeiras é líder do campeonato, vai enfrentar o Inter que vem na 16ª colocação, perto de zona de rebaixamento. O Palmeiras em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, perdeu 2. O Inter fora, são 4 derrotas, 1 empate e nenhuma vitória. Time, para resultado, o Palmeiras em casa, acredito que não perca. Vitória do Palmeiras ou empate. Ou Palmeiras para vencer um dos tempos, uma das partes. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Palmeiras e Internacional. Jogo para 2 gols, 80%. Partida para menos de 4 gols, também 80%. Um gol já no primeiro tempo, 60%. Escanteios, Palmeiras 7.3, bela média do Palmeiras em casa de escanteio. E o Inter fora 5.9, também é uma média interessante. Duas equipes que produzem muitos escanteios. Final do primeiro tempo, jogo 0 a 0 em alta intensidade. Alta probabilidade aqui para sair canto. Cartões, Palmeiras 1.3, Inter 2.1, Juizão 7.4. A média do juiz é alta. Time, vamos lá, 16 horas, Campeonato Brasileiro da Série B, jogo do Náutico contra o Atlético Goianiense. Partida para 2 gols, apenas 50%. Jogo para menos de 4 gols, 95%. Pré-jogo, a tendência aqui é para menos de 4 gols. O que eu gostei aqui, ó? Escanteios, tá? Náutico 8.1, bela média do Náutico de escanteio jogando em casa. E o Goianiense fora, 3.7. A média do Goianiense fora é baixa e ele sofre muitos escanteios, né? 6.9. Então, primeiro tempo, mais escanteios pro Náutico. A média do Náutico no primeiro tempo é de 4.3 e do Goianiense 1.8. O que pode atrapalhar esses números? Começo da partida, o Náutico vai lá e pum, faz 1 a 0. Aí a pressão cai e o Goianiense sai pro jogo, tá bom? Final do primeiro tempo, a gente também tem alta probabilidade para sair canto. Jogo 0 a 0, o Náutico na pressão ou o Náutico perdendo, a chance de sair escanteio aqui é alta. Cartões, Náutico 2.8, Goianiense 2.4, Juiz 5.7, pelo menos um cartão aí para cada lado. E vamos lá, mais uma partida aqui no Campeonato Brasileiro da Série B, às 16 horas, jogo entre Novo Horizontino e Juventude. Jogo para 2 gols, apenas 55%, partida para menos de 4 gols, 85%. Com relação aos escanteios, Novo Horizontino 4.8 e o Juventude apenas 2.9. As duas equipes aí com baixas médias de escanteio, tá? Cartões, Novo Horizontino 2.3, Juventude 2.8, mas o juiz com média baixa aqui de 3.9. 16h30, voltando para Portugal, jogo entre Benfica e Académico Viseu. Time, Benfica, Sporting Porto, as equipes que geralmente mandam em Portugal. Então, pré-jogo não tem muito o que inventar. Vitória do Benfica. Primeiro tempo, o Benfica na pressão, amassando. Vitória do Benfica já no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela aqui para Benfica e Académico Viseu. Partida para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 65%. Pré-jogo eu prefiro o mais de 1,5 gol. Com relação aos escanteios,
Benfica 8.1, baita média de escanteios. Acadêmico Viseu 3.7. Final do primeiro tempo, aquele mesmo raciocínio. Benfica na pressão, amassando. Jogo ainda 0-0. Ou vai que o Benfica tá perdendo, aí a chance de sair escanteio aqui é bem alta. Tá beleza? Com relação aos cartões, 1.6, 2.4. Fechou? 18 horas, Campeonato Brasileiro da Série B, o Cuiabá recebendo o Fortaleza. Vamos lá. Jogo para 2 gols, apenas 60%. Partida para menos de 4 gols, 90%. Pré-jogo, o menos de 4 gols, vem mais forte. Escanteios, Cuiabá 5.7, Fortaleza 6.3. A média do Fortaleza fora de casa é alta. Com relação aos cartões, 2, 2.5 e o Juizão 5.6. Um cartãozinho aí para cada lado. 18h30, Campeonato Brasileiro Série A, o Bragantino recebendo o Corinthians. Vamos lá. Bragantino, que vem na 6ª colocação, e o Corinthians é o 9º colocado. Corinthians, que provavelmente vai estar mais cansado e também tem desfalques aí no seu elenco, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha na Race. O Bragantino em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4 e empatou 1. O Bragantino em casa é uma equipe que geralmente faz gols. O Corinthians fora, perdeu 1, empatou 3, só ganhou 1. E é uma defesa que, jogando fora de casa, geralmente sofre gols. Aliás, olhando o histórico do confronto, dos 5 últimos jogos contra o Bragantino meteu gol em todas as partidas no Corinthians. Então, pensando nesse cenário, onde o Bragantino joga em casa, o Corinthians tem mais desfalques e provavelmente jogando mais cansado, pelo menos um gol na partida do Bragantino. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Bragantino e Corinthians. Jogo para 2 gols, 70%. Partida para menos de 4 gols, 75%. Escanteios, Bragantino 6.3, Corinthians 4. Cartões 2.8, 2.2, Klaus 3.1, o Klaus com média baixa. E vamos lá, 18h30, Campeonato Brasileiro Série A, o Santos recebendo o Atlético Paranaense. Santos, que deu continuidade na Copa do Brasil, né? O Neymar foi classificado ali, enfim. Neymar detonou lá no vestiário com os caras do Remo. E o Atlético Paranaense, o Furacão, foi atropelado pelo Vitória na Copa do Brasil. 4-0 pro Vitória. Jogar lá no Barradão com o Vitória é complicado. Vamos voltar aqui pro Brasileirão. No Campeonato Brasileiro, o Furacão faz uma bela campanha. Vem na 3ª colocação. E o Santos é o 15º colocado. Lembrando que o Neymar, ele tem suspensão aí de cartão amarelo, ele não vai jogar essa partida. O Santos em casa, dos 5 últimos jogos, não perdeu nenhum jogo, empatou 2, ganhou 3, mercado de gols vem forte. O Furacão fora, perdeu 3, empatou 1, só venceu uma partida. Olhando o histórico do confronto, geralmente 2 gols por partida, tá? Dos 5 últimos jogos do histórico, em 4, pelo menos 2 gols. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela aqui para Santos e Atlético Paranaense. 2 gols na partida, 70%. Menos de 4 gols, 65%. Com relação aos escanteios, Santos 5.5, Furacão 3.8. Cartões 2.5 Santos, Atlético Paranaense 2.6. Pelo menos um cartão para cada lado. 18h30 no Chile, partida entre União La Calera e Colo-Colo. O Colo-Colo agora é o time do Vozinha. Vozinha, goleiro de Cabo Verde lá da Copa do Mundo, que viralizou depois daquela partida contra a Espanha. Vamos lá. O Colo-Colo é líder do campeonato e vai jogar contra o último colocado. Mesmo jogando fora de casa, acredito que o Colo-Colo não perca. Para resultado, vitória ou empate, Colo-Colo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para União La Calera e Colo-Colo. Jogo para 2 gols, 70%. Partida para menos de 4 gols, também 70%. Escanteios, União La Calera 5.4, Colo-Colo 4.4. Final do primeiro tempo, alta probabilidade aqui para sair escanteio, tá bom? Cartões 2 e 2. Fechou? 19h30, jogo do Flamengo contra o Vitória, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo, vice-líder, com um jogo a menos, e o Vitória vem na 13ª colocação. O Flamengo em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, empatou 2. O Vitória, como visitante, são 3 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória. Lembrando que o Vitória
Teve jogo de Copa do Brasil contra o Furacão na semana, o Vitória provavelmente mais cansado. E tecnicamente o elenco do Flamengo é superior, com todo respeito ao Vitória, e o Flamengo vai jogar em casa. Então, para resultado pré-jogo, não tem muito o que inventar. Vitória do Flamengo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Flamengo e Vitória. Partida para 2 gols, 90%. Jogo para menos de 4 gols, 60%. Pré-jogo, o mais de 1,5 gols vem mais forte. Escanteios, Flamengo 5.4, Vitória 4.1. Cartões 2, 2.7. Juizão Wilton Pereira Sampaio 4.7. E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite aí pro domingão? Jogo entre Palmeiras e Internacional, vitória ou empate do Palmeiras e um jogo com menos de 6 gols, menos de 5,5 gols. E na partida entre Flamengo e Vitória, Flamengo para vencer. Tá beleza? Esse é o melhor palpite aí pro domingão. Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Time, antes do palpitão, já deixou aquele like, fez o comentário, deu a hypada. Tem melhor palpite, tem palpitão, tem estatística, tem palpite de resultado. Eu só peço o like, o comentário e a hypada. O conteúdo aqui é 100% de graça. Posso contar? Muito obrigado, ajuda pra caramba. E amanhã a gente traz tudo de novo. Já enrolei um pouquinho aqui para dar tempo de vocês fazerem tudo isso. Vamos que vamos, palpitão aí na tela. Cruzeiro e Mirassol, pelo menos um gol do Cruzeiro na partida. Kilmarnock e Celtic, empate ou vitória do Celtic e um jogo para pelo menos 2 gols. Porto e Alverca, vitória do Porto. Náutico e Atlético Goianiense, primeiro tempo mais escanteios pro Náutico. Benfica e Acadêmico Viseu, vitória do Benfica. Bragantino e Corinthians, pelo menos um gol do Bragantino na partida. União La Calera e Colo-Colo, empate ou vitória do Colo-Colo. E para fechar, Flamengo e Vitória, primeiro tempo mais escanteios pro Flamengo. Esse é o palpitão aí do domingão. Vídeo tá acabando. Um forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.